esse é o canal Teologicamente Falando e hoje a gente vai meditar brevemente em cima do livro do profeta Joel. Meu nome é Fabrício, aqui do meu lado está o pastor Jair, nós somos da Igreja Batista Videira. É isso aí, pessoal. E hoje, a pedido de uma pessoa muito querida, lá da Austrália, nós pediu para a gente dar um comentário. É lógico que não dá para estender muito capítulo por capítulo, falar tudo pelo seguinte, porque o vídeo vai ficar muito comprido. Mas nós vamos dar apenas fazer um panorama rápido, dar uma introdução, comentar do livro do profeta Joel. Então, Jair, você falou dos vídeos lá do YouTube. E aí eu queria aproveitar o ensejo e te pedir, o dia que você for fazer mesmo, né, fazer os vídeos, eu queria que você, em específico, fizesse uns comentários sobre o livro de Joel. O livro de Joel. E pra mim, na minha concepção, é um dos livros, assim, todos, na verdade, são muito importantes, mas é um livro, assim, que eu gostaria muito de saber um pouco mais sobre ele. Eu sei que você tem muito conteúdo a passar pra gente aprender um pouco mais, beleza? Joel, fica com Deus, querido, um abraço, até mais. Não é? Nós sabemos que a Bíblia tem a seção dos livros proféticos. Dentro dessa seção dos livros proféticos é dividida em duas partes, profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores não porque eles tinham mais importância, porque a profecia deles valia mais, e o profeta menores não é também porque eles eram profetas de segunda categoria, nada disso. Profetas maiores porque o rolo deles era maior. A quantidade de profecias, as profecias foram mais extensas do que os outros profetas que profetizaram menos, né? Um grupo de judeus também chama a seção dos profetas menores de rolo dos 12, ou seção dos 12, porque era todo feito em um rolo só. Eles não tinham rolo próprio, na verdade. Mas nada que tirasse a validade e a importância histórica e profética desses profetas menores. E nós vamos dar um comentário do profeta Joel, que é um dos profetas mais interessantes do Antigo Testamento, que teve uma profecia, inclusive alguns falam que o cenário do profeta Joel é um cenário de filme de terror, por causa da força, da intensidade e da visão do profeta Joel para aqueles dias. E também eu disse num vídeo nosso que existe profecia do Antigo Testamento chamada profecia de dupla face ou profecia de dupla referência, que apontava para dois cenários ou para duas épocas diferentes, né? Para o cenário da época e também apontava para o futuro. E Joel é uma dessas que aponta para a época e também aponta para o futuro, né? Que até o apóstolo Pedro cita, também a profecia de Joel. Mas nós vamos falar algo rápido e resumido para vocês, ok? O profeta Joel, um dos profetas menores, que sobre a vida de Joel, sobre o que fazia Joel, sobre a vida do dia a dia de Joel, a Bíblia não esclarece isso. Nós sabemos que o nome Joel significa Yahvé, Deus, não é? E o seu pai, ele fala no começo do livro ali, fala do seu pai, que é o nome do seu pai, ele chamava-se Petuel. E o profeta Joel, ele profetizou para o Reino Sul. Nós sabemos que na nação israelita houve um cisma. E nesse cisma, nessa separação, nessa divisão, ficou conhecida como Reino Norte e Reino Sul. Reino Norte, Israel, com sede em Samaria. Reino Sul, Judá, com sede em Jerusalém. E o profeta Joel profetizou para a cidade de Jerusalém, então, para o Reino Sul. Embora a profecia dele foi bem abrangente para todo Israel e também até para a igreja, também de certa forma, parte dela foi para a igreja também, se cumpriu na igreja também. Então, o profeta Joel é um profeta muito interessante, que nós vamos dar um resumo dele agora para vocês, para que você, quando ler o livro, você pode ter uma visão, pelo menos básica do livro, do que diz as profecias. Olhando para as escrituras, a gente encontra a menção do nome Joel de Samuel até Neemias, mais ou menos umas 12 vezes. Porém, apenas uma dessas 12 se refere ao filho de Petuel, que é esse Joel bíblico, profeta literário. Uma outra menção que há do nome Joel
se encontra no Novo Testamento, também em referência a esse Joel que nós estamos falando, que é o filho de Petuel. Alguns comentaristas afirmam que esse Joel ele tinha bastante familiaridade com a questão do templo, com a questão do sacerdócio, com a questão dos sacrifícios do Antigo Testamento, porque ele menciona esse tipo de coisa durante a sua fala, durante os seus escritos, né? Outros teólogos chegam a afirmar que esse profeta Joel é considerado o João Batista do Antigo Testamento, porque ele chama o povo para o arrependimento. Ele é um porta-voz da parte de Deus, né? Que esse é o significado da palavra hebraica nabi, que é profeta. Ele chama o povo, ele conclama o povo ao arrependimento e a voltar-se para Deus, né? Curioso é que esse livro ele é bastante polêmico, tem bastante coisa assim, que pode chocar algumas pessoas, porque a gente vê, por exemplo, o nosso Deus, o Yahvé, usando uma praga, um enxame de gafanhotos para devastar toda a plantação do povo de Israel. Esses gafanhotos que o próprio Deus envia consomem plantação, e consumindo a plantação, os gados morriam, tudo morria, os animais morriam, faltava até mesmo subsistência para as pessoas se alimentarem. Então Deus mandou isso para quê? Como forma de juízo. Aqui a gente aprende uma lição, que o nosso Deus, Yahvé, ele é soberano sobre a natureza. O próprio Deus envia essa peste de gafanhotos para consumir a plantação do povo, para que o povo ficasse sensível à voz do Senhor, né? Deus envia sofrimento também na nossa vida para conclamar o arrependimento, para que a gente olhe para Ele e se arrependa dos nossos pecados. Então Joel aparece nesse cenário conturbado de devastação das plantações, chamando o povo de Israel para o arrependimento. E além disso, uma outra lição bastante interessante que nós encontramos no livro de Joel é justamente a salvação pela graça mediante a fé. A gente sabe que essa temática da salvação pela graça mediante a fé é mais predominante no Novo Testamento. Mas quando a gente olha para o livro de Joel, a gente encontra também alguns vestígios desse tipo de teologia. Por exemplo, o profeta Joel, no capítulo 2, diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que é isso? Salvação pela graça mediante a fé. Crendo, clamando o nome do Senhor. Então, esse livro é bastante importante, bastante relevante para os nossos dias e para a nossa época também. E o profeta Joel ele faz uma convocação, né? Uma convocação ao arrependimento, uma convocação a uma conversão drástica, urgente ao povo de Israel e também às nações e outras pessoas que pudessem ter contato com essa profecia. A condição do grande derramamento, da grande restauração, eu posso dizer, uma condição sine qua non para que ele possa derramar e para que ele possa restaurar o povo de Israel. Então, na verdade, como o Fabrício acabou de dizer, é uma lição para nós, que uma grande operação, um grande avivamento, um grande operar de Deus, ele só vem primeiro se houver arrependimento. Ele fala assim: vós ébrios, vós bêbados, vós que pega o vinho e se embriaga dele e esquece de Deus. Esquecendo de Deus, esquece do templo, esquece da mordomia cristã, esquece de toda a prosperidade que derramada em Israel era oriundo da graça e da misericórdia de Deus. Então essa convocação é drástica e urgente para o povo de Israel ao arrependimento. E Deus só restauraria aquela nação, só colocaria Israel no seu auge novamente se houvesse um grande arrependimento, não arrependimento aparente. Pode perceber que Deus fala assim: rasgai o coração e não os vossos vestidos. Por que Deus fala isso? Porque eles tinham o costume para demonstrar o arrependimento, rasgar as vestes, jogar terra na cabeça. E estava acontecendo aqui, estava assim, mas era de boca para fora, né? Eles adoravam de boca, mas o coração estava longe de Deus. Então Deus fala assim: rasgai o coração, não as vossas vestes, porque Deus olha para o coração, não para a aparência. Então uma lição que nós aprendemos aí é que Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. E lendo o livro de Joel, vocês também vão perceber que o atributo comunicável, que nós chamamos na teologia, né? Atributo comunicável é aquilo que Deus comunica ao ser humano, que é possível o ser humano imitar. É o atributo da misericórdia.
Deus ele não envia a praga dos gafanhotos apenas por prazer em ver o mal, prazer em ver o povo sofrer. Não, nada disso. Deus envia visando o arrependimento do povo. Tanto é que Deus faz uma promessa. Quem se arrependesse, Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Isso aconteceu. O Espírito foi derramado sobre esse povo que, graças ao Senhor, se arrependeu dos seus pecados. E olhando para o Novo Testamento, nós encontramos um paralelo dessa mesma profecia, que se cumpriu em Atos capítulo 2, no dia do Pentecostes, onde o Espírito veio sobre a multidão que estava ali reunida, e eles foram revestidos e batizados com essa língua, com esse revestimento espiritual. Então, nós aprendemos uma lição preciosa, que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Deus derrama sobre nós o teu Espírito, que produz frutificação, que produz uma vida justa, uma vida reta diante dele. Então, o livro de Joel ele é muito relevante, é um livro que faz toda a diferença em nossos dias hoje também. Por isso que alguns teólogos costumam chamar Joel do profeta de Pentecostes, o grande profeta do Pentecostes, porque ele anuncia essa profecia que foi cumprida em Atos capítulo 2. Lembrando que uma das mensagens mais importantes de Joel é que Deus corrige todo aquele que Ele ama. Nem se for para ele, se for para Deus pegar pesado, Ele pega. Por amor àqueles que Ele tem um plano, por amor àqueles que Ele quer executar o seu projeto na vida dessas pessoas. Então o livro de Joel mostra que Deus tem um projeto na vida do povo de Israel e que esse projeto só concretizará se houver um grande arrependimento e mudança de coração daquela nação. E é muito bom pensar nessa questão da disciplina, porque algumas pessoas se sentem abatidas quando Deus as disciplina, né? Porém, a própria Bíblia diz que a gente não deve ficar abatido quando a disciplina do Senhor vier sobre nós. Por quê? Porque todo pai disciplina o filho a quem ama. E se Deus está nos disciplinando, é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Não é simplesmente porque Deus é mau. Deus não é mau. Deus é um pai amoroso para com aqueles que estão em Cristo Jesus. E todo pai amoroso vai disciplinar o seu filho, vai ensinar o seu filho qual é a vereda correta, mostrando para ele quais são as consequências daquele ato errado que ele cometeu. Então a questão da disciplina do Senhor também é muito presente nesse profeta Joel, um profeta literário. É isso aí. Curte aí e se inscreva no nosso canal, que se você também tiver alguma pergunta, alguma sugestão de tema, nós vamos responder a sua pergunta e comentar o tema que você sugeriu. Deus abençoe a todos e não se esqueça, curte e se inscreva no nosso canal para dar uma força para a gente aí. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Abraços. Shalom a todos. Deus abençoe.